Olá a todos, hoje venho falar-vos de um livro que eu acho que toda a gente devia ler, arrisco-me mesmo a dizer isto, que é o livro da Svetlana, cujo sobrenome aí sim não me vou arriscar a pronunciar, chamado Vozes de Chernobyl. Portanto, como o próprio nome indica, é um livro que no fundo reúne vários testemunhos, várias vozes, sobre a catástrofe nuclear que aconteceu em Chernobyl. Vocês sabem que eu gosto de vos contar um bocadinho porque é que eu fui ter aquele livro, porque é que eu o li. E este livro é muito simples. Eu ouvi falar dele para em 2015, 2016. A autora recebeu o Prémio Nobel em 2015. Ela é, portanto, bielorrussa e está neste momento com 70 anos. E na altura o livro foi muito falado, não só este livro como outros que ela tem do género. Ele só foi lançado em Portugal, salvo erro, em 2016. E nessa altura muita gente leu. Fiquei com a sensação que muita gente tinha ficado sensibilizada com o tema. E por isso, quando o vi na biblioteca da minha cidade, agora nas férias de verão, era um dos poucos que me despertava a atenção, que eu ainda não tinha em casa, portanto acabei por o trazer. E tenho que vos dizer uma coisa, que merda de livro! Não é que merda de livro por ele ser mau, porque não, porque ele é muito bom. Que merda de livro porque eu levei assim umas chapadas daquelas que a gente precisa de levar na vida mesmo. E porquê é que eu digo isto? Ora bem, eu achava que era uma pessoa com alguma cultura, não é? Que sabia alguma coisa. E com este livro fiquei mesmo com a sensação que nós somos um pequeno grãozinho de areia no universo. Porque eu sabia muito pouco sobre Chernobyl. Eu lembro de falar muito vagamente disso nas aulas de História, mas eu já não tenho História desde 2004, portanto desde o meu nono ano. No secundário eu fiz Ciências, portanto eu tinha aulas de Física. Não me lembro de falar de Chernobyl, se falei foi de uma perspectiva meramente científica. E, portanto, a minha noção humanitária deste tema era muito pouca. Eu sabia que ainda hoje havia muita gente afetada pela explosão que aconteceu a 26 de abril de 86, mas, mais do que isso, não sabia muito. Na verdade, eu nem sabia bem onde é que ficava Chernobyl. Sabia que era alguns na União Soviética, nem isso, União Soviética, mas nem sabia muito bem onde. Portanto, esta é a primeira lição, entre aspas, que eu vos quero deixar aqui hoje, que é o que é que vocês sabem sobre Chernobyl, quanto é que já pararam para pensar no assunto. Não é que a gente vá fazer nada agora sobre o assunto, mas façam este exame, talvez cheguem como eu à conclusão de que nós não sabemos mesmo porra nenhuma. Mas, adiante. Portanto, eu comecei a ler este livro, primeiro comecei por perceber onde é que ficava Chernobyl. Chernobyl fica no atual território ucraniano, mas fica a poucos quilómetros da fronteira com a Bielorrússia. A Bielorrússia foi o país ou o território que mais ficou afetado com a radiação que se libertou quando da explosão da central nuclear de Chernobyl, mas afetou muitos quilómetros à volta da central nuclear de outros países, sobretudo a União Soviética, mas principalmente nos dias a seguir à explosão do reator número 4, sentiu-se radiação em vários países. Portanto, a Bielorrússia, sobretudo a Bielorrússia, mas também a Ucrânia, ainda hoje sofrem muito com as consequências daquela explosão e do que isso traz para a saúde das pessoas, que não é igual pessoa para pessoa. Portanto, a partir das primeiras páginas, logo ali, eu comecei a fazer um autoexame sobre a minha falta de cultura geral, que eu pensei que era uma pessoa que sabia umas coisas, e pus-me a pensar o que é que raio eu sabia sobre a Bielorrússia. Então eu sabia, lembrava-me nas aulas de geografia qual era a capital da Bielorrússia, em que parte da Europa é que ela ficava situada, mais ou menos tinha assim uma noção da área, apenas pelo mapa da Europa, mas não sabia mais nada. Eu nem um jogador de futebol ou de outra coisa qualquer conheço a Bielorrússia, confesso. Não estou a associar a Bielorrússia a cantores nenhuns, se calhar tenho que explorar isto depois deste vídeo, porque é para desassociar a Bielorrússia apenas da central nuclear, que nem sequer fica na Bielorrússia. Portanto, eu não sabia muito sobre a Bielorrússia. À medida que fui lendo o livro, tenho aqui as minhas cábulas, percebi, por exemplo, que a Bielorrússia tem cerca de 10 milhões de habitantes, portanto, muito semelhante a Portugal, que tem uma população sobretudo rural, porque vive sobretudo da agricultura, coisa que aqui já não acontece, mas nós já fomos mais rurais. E a partir daqui comecei a ler os dados mais preocupantes. Por exemplo, que 1 em cada 5 bielorrussos vive em território contaminado, que nas regiões mais afetadas a taxa de mortalidade é mais de 20% superior face à natalidade. A Bielorrússia, neste momento, tem uma média, pelo menos quando na publicação deste livro, 6 mil doentes oncológicos por cada 100 mil habitantes, 74 vezes mais do que antes da explosão em Chernobyl. Nos últimos 10 anos, isto
volto a dizer, em relação à data em que a autora escreveu isto, a taxa de mortalidade aumentou 23,5% na Bielorrússia. Apenas 1 em cada 4 bielorrussos morre de velhice. Ali a idade média de falecimento na Bielorrússia está entre os 46 e os 50. 7 em cada 10 bielorrussos encontra-se doente e, em suma, é um território que foi mesmo muito afetado, continua a ser, por esta explosão, que parece um acontecimento que no meu livro de História no ano era assim um parágrafozinho, e é um parágrafozinho que transformou a vida de milhares e milhares de pessoas. Portanto, eu acho que vocês devem saber isto, pelo menos isto nós damos na escola, mas quando explode uma central nuclear, como aconteceu também em Fukushima em 2011 no Japão, a radioatividade não fica circunscrita ali àquele sítio da central. Portanto, percorre quilómetros e quilómetros. E as pessoas, todos os seres vivos, aliás, são afetados pela radiação. Até os carros, as casas, fica tudo contaminado. E por isso é que estes testemunhos que fazem parte deste Vozes de Chernobyl são tão importantes, porque a autora conseguiu ir buscar testemunhos de todas as pessoas envolvidas, de todos os géneros, tipos de pessoas envolvidas, desde os liquidadores, que eram quem ia limpar os telhados e limpar a central nuclear, médicos, enfermeiros, físicos, trabalhadores do reator, mais, sei lá, os soldados que tinham que evacuar as cidades, quem é que ficava responsável pelos animais. Também ficámos a saber sobre o que é que se fez às culturas, às batatas e legumes, etc. Que as pessoas tinham para a sua subsistência e para a venda, não é? Porque, como eu vos disse, é uma economia muito, muito rural. Portanto, temos aqui testemunhos de tudo, até políticos, nós temos cientistas, professores, veterinários, sei lá, temos uma série de crianças, idosos, tudo. Esposas de quem foi para lá trabalhar. E é curioso até, eu não vou entrar em detalhes com nenhum testemunho, eles são mesmo muitos, mas acho que cada um tem o seu valor por aquilo, cada um acrescenta qualquer coisa no todo, não é? Que é este episódio negro da nossa história contemporânea, desta história do desenvolvimento. E a única coisa que se calhar eu vos queria, duas coisas aliás, que eu vos queria se calhar chamar a atenção sobre estes testemunhos. Uma delas é que não escapou ninguém. Ricos, pobres, novos, velhos, homens, mulheres, cientistas, analfabetos, não escapou ninguém. Ou melhor dizendo, ninguém escapou por ser mais rico ou mais letrado. Estavam naquela área, a radiação não fica ali parada, como eu vos disse. E outra coisa que me chamou a atenção, eu diria até que me chocou, foi o facto de alguns terem sido alertados, ou por amigos, ou por familiares, que estavam noutros países, ou porque tinham amigos que eram físicos ou químicos, ou tinham uma noção do que era a radioatividade. Alguns foram alertados, mas se a sua pátria os chamava enquanto soldados, não é? Para ir, neste caso não era combater, mas ter um papel que lhes diziam que era importante, que era relevante, que eles eram heróis, a ter um papel, portanto, na limpeza da central, ou evacuar pessoas, ou fazer o que fosse, eles iam. Portanto, eles iam com orgulho, mesmo que os tivessem alertado para, sei lá, infertilidade, ou as doenças oncológicas, fosse o que fosse. Eles naquela altura, e se calhar ainda hoje, tinham tanto incutido aquele espírito de... aquela vontade de serem heróis, que eles nem iam tanto pelo dinheiro, que eram meia dúzia de trocos, que lhes davam a mais, nem era tanto por isso que eles iam efetivamente para os sítios ainda com maior radioatividade, muitas vezes sem equipamento de proteção, ou tinham algum e não usavam, porque nunca iam usar máscaras, porque aquilo não fazia mal nenhum, então as batatas estavam todas a crescer, os animais continuavam a saltar, e a verdade é que, principalmente com o passar dos dias, os bielorrussos foram muito enganados mesmo. Toda a União Soviética padeceu de uma falta de conhecimento terrível. Eu não era nascida, portanto não sei como é que foi aqui do outro lado da Europa. Principalmente os bielorrussos não tinham a mínima noção das consequências que a radioatividade tinha para a sua saúde a curto, médio e, eventualmente, a longo prazo. Para as deles, para os filhos, para uma série de questões. E, portanto, é aquele velho debate de são heróis,
Quem é que é o vilão? Será que algum governo está preparado para lidar com uma situação destas? Será que os governos passaram a estar mais preparados depois de Chernobyl? E quais as reais consequências, ainda hoje, para a Bielorrússia e para o resto do mundo, desta explosão? É um território que vai demorar muitos, muitos, muitos anos. Eu acho que li alguns que eram milhões de anos a perder aquela radioatividade toda. Portanto, será que só um dia vai chegar a acontecer? E à medida que eu ia lendo este livro, e ele não tem muitos dados históricos, nem muitos nomes, nem nada. Não pensem. Eu é que me foquei nisto porque, de facto, me martirizei com a minha falta de conhecimento sobre isso. E, portanto, não é um livro de todo chato. Os testemunhos são transcritos de uma forma muito como são ditos. Portanto, é como se estivéssemos a ouvir alguém a falar. Às vezes tem alguns testemunhos em que eu quase consigo imaginar o tom de voz da pessoa. É curioso. Daí ela ter recebido um prémio Nobel. Percebi perfeitamente porquê. E é aquele livro que, é o que eu vos digo, é um conjunto de importantes testemunhos para nós percebermos como somos apenas um grãozinho neste enorme universo e para nos pormos no lugar do outro. E acho que neste livro se percebe bem como a Svetlana estava próxima destas pessoas. Ela que é filha de pai bielorrusso, mãe ucraniana, ela nasceu na Ucrânia mas cresceu na Bielorrússia. Portanto, nota-se que este foi uma catástrofe a que ela não foi alheia. Portanto, ela não é um jornalista que vai tentar pôr-se no lugar do entrevistado, mas mantendo-se à distância para não o tocar ou cheio de máscaras e de problemas. Note-se que ela quebrava muitas barreiras nesse sentido. Se não quiserem ler o livro todo, pelo menos leiam aquela parte introdutória, que são 3 ou 4 páginas, com alguns dados sobre a Bielorrússia e esta catástrofe. O primeiro testemunho, o último e o epílogo. Porque acho que o epílogo, então, se eu sentir vários murros no estômago ao longo da leitura, e tive que parar às vezes durante os dias, aquele epílogo foi assim. Mas estão a ver aquele emoji das redes sociais que é assim uma fulana a dar com a mão na testa? Foi exatamente isso que eu fiz a mim própria, que é, mas que raio de humanidade é que nós estamos a criar, que pessoas é que nós somos, não é? Nós, sociedade em geral, para fazer, eu não vou dizer o que é que diz no epílogo, mas é uma coisa que vocês encontram nas notícias sobre Chernobyl, nomeadamente as notícias de 2018 sobre os 32 anos pós-Chernobyl. Que é que passa pela cabeça das pessoas às vezes? Eu confesso que não sei, mas pronto, deu-me muita volta ao estômago porque me senti ignorante, insignificante e fiquei mesmo sem palavras. É mesmo esse o caso. Enfim, como devem ter calculado, é um livro que eu efetivamente recomendo, do qual eu gostei bastante, reconheço o mérito, mas tenham assim o vosso estômago bem aconchegadinho, porque vão levar assim umas pancadas se o lerem. É daqueles livros que eu acho que se calhar devia ser leitura obrigatória na escola. Eu não sei se ele já é leitura recomendada, mas se não é, devia ser. E se vocês estão a estudar história ou até física, eu acho sinceramente que o deviam ler ainda mais depressa, porque tem factos que vos vão ajudar a ter uma outra percepção daquilo que estão a estudar. Por hoje é tudo, portem-se bem e boas leituras. Dias!